Palavra de Deus, nós vamos começar a estudá-la, capítulo 1 de Jonas, verso 17, e depois emendando com o capítulo 2. E nesse texto, eu falei para você que o tema da mensagem era o inferno na terra. O inferno na terra. Vamos ver isso aqui. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E então eu disse: estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos, vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Pai querido, tantos de nós às vezes passamos por tempos tão complicados. Às vezes a gente olha por situações da nossa vida que parecem verdadeiros infernos na terra. E eu quero te pedir que nessa hora o Senhor manifeste a tua graça aqui entre nós, e que haja socorro, que haja misericórdia, que haja intervenção, que haja salvação, que haja libertação pelo poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visita-nos, Senhor, é aquilo que eu oro. Amém e amém. A gente está estudando esse livro, né? E a gente viu que as crises do coração do profeta Jonas o levaram a endurecer-se diante de Deus. E ao endurecer-se diante de Deus, ele fugiu da sua missão. E, fugindo da missão, ele descobriu que não dá para fugir da missão se a gente não fugir de Deus, porque Deus continua falando ao coração da gente. Mas, quando a dureza do coração, ela cresce, então, às vezes, na nossa vida, só o inferno na terra pode quebrantar um coração obstinado. E a gente viu hoje de manhã que quando ele foi confrontado pelos marinheiros que disseram: o que é que nós temos que fazer? Ele, um profeta, sabia que o que ele precisava fazer era falar com Deus. Mas ele diz: me joga aí no mar, porque eu não quero criar problema para ninguém, está aí e tal. Ele preferiu morrer do que se acertar com Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente fica tão duro, tão duro, tão duro, que a gente não ouve o que Deus está falando. E então, Deus que me ama, e é isso que a gente às vezes não entende, porque Ele me ama, Ele permite que a gente desça às profundezas, às vezes do sofrimento. Por isso eu estou chamando de inferno na terra, para a gente poder entender que há algo tremendo de Deus para acontecer na nossa vida.
Deus precisava levar Jonas a um lugar, que não era o lugar do inferno na terra, mas era na verdade o lugar do arrependimento. Mas ele não queria ir para esse lugar. Por isso a minha pergunta a esse texto hoje, eu vou estar investigando esse texto à luz dessa pergunta, é: o que nós precisamos viver nesse lugar do arrependimento que Deus quer nos levar? O que a gente precisa aprender e descobrir no lugar do arrependimento? Primeira coisa que eu aprendo está logo no versículo 17 do capítulo 1. Quando diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E a primeira resposta a essa pergunta é que o lugar do arrependimento precisa ser o lugar do quebrantamento na nossa vida. No capítulo 1 da profecia que a gente já estudou, ele fugiu de Deus, ele não quis se quebrantar, ele não quis mudar de ideia. Os marinheiros tiraram sortes, e Deus falou: pelas sortes, é esse aqui, não é? Os marinheiros confrontaram, ele disse: é por minha causa, mas ele não queria mudar, ele não queria fazer nada diferente do que ele estava fazendo, e ele sabia que aquilo que Deus estava esperando dele era arrependimento. Ele sabia que Deus era misericordioso, que bastava Jonas se arrepender, que Deus mudaria a sua sorte. E isso fica muito claro nas próprias palavras do profeta Jonas. Olha só o que ele diz no capítulo 4, lá no 2º versículo, ele diz assim: sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Eu sabia de tudo isso, mas eu não quero, porque Deus muda a nossa sorte quando a gente muda o nosso coração, e às vezes eu não quero mudar o meu coração. Por isso, apesar de confrontado, ele continuava duro. E aí o Senhor teve que levar esse homem ao inferno na terra, para ver se o coração duro podia ser quebrantado. Eu quero que você imagine essa cena, vai comigo aqui, tá? Jonas imaginou assim: olha, me joga no mar, porque eu vou ter uma morte rápida. Uma tempestade dessa, eu quero mesmo morrer. Eu não quero ver Deus, eu não quero ver ninguém, não quero resolver nada da minha vida, eu quero fim. Aí jogam ele no mar, mas não veio uma morte rápida. Eu não sei se você quase já se afogou alguma vez, espero que nunca tenha vivido isso, mas ele começou a tomar caldo direto. Veio aquelas ondas e jogavam ele para o fundo, e ele mergulhava, e de repente ele subia de novo, ele tentava bater os seus braços, mas ele não conseguia, e vinha outra onda e puxava para o lado, ele tentava nadar numa direção, e a corrente não deixava, até que uma dada hora, ele está naquele desespero de quem está lutando pela vida, ele desce ao fundo do mar, e lá no fundo do mar tem algas, e ele se enrosca nas algas, ele fica preso no fundo do mar. Se você ler o texto, ele vai contar exatamente isso: as ondas passaram por mim, as algas se enrolaram, e de repente ele disse: agora não tem jeito, eu não consigo me livrar das algas, eu não consigo respirar, eu vou morrer agora. Eu acho que até ele parou de lutar, mas não acabou. De repente aparece um grande peixe com a boca aberta, e aquele peixe, eu acho que o peixe não queria comer Jonas, queria comer as algas, mas Jonas estava enrolado na alga, foi junto, e aí ele foi engolido. Eu fico imaginando o cara olhando a boca do peixe. Imagina você, a boca do peixe, e o bicho vai lá e de repente ele está num lugar escuro, estranho, fedido, porque eram as entranhas do peixe. E ele disse: agora acabou, agora não tem jeito para mim. E os sucos gástricos do peixe estão mexendo na sua pele, estão ardendo na sua pele. Ele disse: agora acabou.
E ele vai dizer isso lá na oração, ele diz: olha, eu acho que nunca mais eu vou ver o teu templo. Acabou. Mas sabe quanto tempo dura ele dentro da barriga do peixe? 3 dias e 3 noites. Eita cabra duro. Quando é que eu vou morrer? Acho que estava difícil respirar. As entranhas fazem movimentos, ele está no meio dos movimentos. Ele é empurrado para um lado, para o outro, aquelas coisas passando pela pele dele, o cheiro. Ele não quer engolir aquilo, mas às vezes engole. Você já pensou que coisa horrível? Querido, era um inferno na terra. Era um inferno na terra. E não era um inferno rápido. E às vezes as lutas da nossa vida não são lutas rápidas. Elas demoram. Porque depende da dureza do meu e do seu coração. Eu não sei exatamente quanto tempo levou, mas em dado momento, porque a Bíblia não conta isso para a gente, Jonas começou a fazer a única coisa que ele não queria fazer. Ele começou a falar com Deus. Lá naquele lugar, ele chegou à conclusão de que só Deus podia salvá-lo dali. Eu não tenho o que fazer aqui dentro. As coisas não dependem de mim, não dependem da minha vontade, não dependem da minha força, não dependem de nada. E aí começa o quebrantamento. O lugar do quebrantamento é onde nos rendemos, onde nós depomos as nossas armas e temos a coragem de buscar o que nós não queríamos, o único que sempre pôde intervir a nosso favor. E a grande lição aqui é: quão mais duro for o seu coração, pior será o lugar do quebrantamento. E sabe por quê? Porque Deus ama você. Porque o amor do Senhor não desiste de você, Ele vai continuar te chamando. E porque Deus sabe que o inferno na terra, por pior que seja, nunca será o inferno eterno reservado para o diabo e seus anjos, mas também para todos os que nunca se deixam passar pelo arrependimento. E então o Senhor permite que venham lutas das mais incríveis que você pode imaginar, como essa que Jonas estava vivendo, para dizer: acorda antes que seja tarde demais. Eu não sei o que o Senhor tem feito, nem o que o Senhor tem falado com você, mas uma coisa eu sei: o Senhor quer encontrá-lo. Mas o seu coração tem que estar maleável, quebrantado, senão Ele não pode falar com você. Para os maleáveis, esse lugar do arrependimento é o sussurro de Deus no coração. Tem gente maleável que o Espírito Santo vai e cochicha: filho, vem para cá, e diz: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Ele revela a sua glória, como fez com Isaías, e mostra o seu poder, e diz: Senhor, eu quero estar no teu lugar. E ele logo diz: eu sou uma pessoa de lábios impuros, de coração impuro, vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas Senhor, estou aqui. E nessa hora vem a brasa da viva do altar do Senhor e toca a nossa vida. Basta o sussurro de Deus, mas para alguns, só o ventre do peixe, ou aquilo que você chama de inferno na tua terra. Mas a grande bênção é que quando chega o quebrantamento, não só encontramos aquele de quem estávamos fugindo, o Senhor e Salvador, como somos restaurados pela sua graça. Quebrantamento é o começo da restauração, porque coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ao contrário,
Ele abençoa, Ele derrama graça sobre a nossa vida. Quando o coração de Jonas se quebrantou, ele passa pelo segundo lugar na jornada do arrependimento, que é a oração. No primeiro momento ele diz: só Deus pode me salvar, e não adianta eu ficar endurecido, porque eu não tenho para onde ir. E aí no versículo 1 do capítulo 2 diz assim a Bíblia: e então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. E a segunda resposta à nossa pergunta é o que precisamos viver no lugar do arrependimento, é descobrir que o lugar do arrependimento, do quebrantamento, é o lugar onde renasce na nossa vida a oração. A primeira coisa que Jonas fez depois de se convencer de que não havia saída para ele e que nunca poderia se livrar sem uma intervenção divina das entranhas do peixe, foi orar ao Senhor, de quem ele estava fugindo. E ele começa a dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E a oração nasce de modo diferente. Porque oração, às vezes, na nossa vida, é pura religiosidade. A gente não está buscando Deus coisa nenhuma, simplesmente a gente está fazendo algo que faz parte do costume. Mas quando o coração está quebrantado, oração se torna uma busca desesperada de um Deus que pode intervir na nossa vida. Por isso a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando? Sabe, a oração, que é simplesmente repetir palavras ao léu, ou simplesmente cumprir uma tabela nos horários da vida, não tem sentido. Mas quando a oração é busca intensa, a Bíblia diz que Ele responde. E aí, exatamente esse é o sentimento de Jonas. Olha só o versículo 2, ele diz assim: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. A palavra abismo aqui, na língua hebraica, é Sheol, lugar dos mortos. Ele está dizendo: do ventre do inferno eu gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Por quê? Porque o lugar do arrependimento, onde a nossa angústia vira clamor e busca desesperada pelo Senhor da nossa salvação, é o lugar onde Deus ouve e responde poderosamente com a sua misericórdia. É interessante porque os filósofos antigos diziam que a angústia da alma leva as pessoas a novas descobertas e descobrimentos. Ele diz que é a angústia do saber que leva a ciência a acontecer. Isso são os filósofos que dizem. Mas eles não sabiam que a angústia da alma, dessa busca de um coração quebrantado e contrito, faz com que as janelas do céu se abram para nós. E coisas tremendas da graça de Deus aconteçam. Tem um pesquisador dos Estados Unidos já falecido, chamado Homem Amendoim, um negro que nasceu escravo lá nos Estados Unidos, que era muito inteligente, muito capaz, que aprendeu a ler sozinho, ouvindo os senhores ensinarem os seus filhos a ler e escrever. De longe ele aprendeu a ler e escrever. Quando ele quis começar a estudar, e depois da libertação dos escravos nos Estados Unidos, ele foi proibido de entrar na sala para estudar com os brancos. Ele era obrigado a estudar na porta do lado de fora, ouvindo as aulas de longe. Depois da Guerra da Secessão, o sul dos Estados Unidos estava quebrado,
não tinha lugar para mais nada, não tinha espaço para economia, não tinha lugar. Mas esse homem, simples, sábio, mas de Deus. Um dia ele está orando, desesperado na sua cama, e disse: Deus, o meu país está falido, o sul desse país está mais ainda, não tem lugar nem para branco nem para preto aqui, nós precisamos de uma resposta tua. E naquela angústia desesperada pela economia, pela solução, Deus deu para ele um sonho. E nesse sonho, esse homem que era batista, que era um homem de Deus, ele vê um amendoim, a plantinha do amendoim. E lá no sonho Deus fala com ele, diz assim: eu vou te ensinar o que é essa planta, e com essa planta você vai mudar a economia do sul do país. Eles viviam do algodão, e de repente aquele homem começa a pesquisar o amendoim, e inventa mais de 250 diferentes produtos diferentes através do amendoim. E as pesquisas desse homem se tornam a salvação da economia daquela nação, porque aquele sonho se tornou um sonho profético para ele, porque Deus é tremendo e poderoso, e na hora da angústia Ele ouve o nosso clamor. Aquele homem foi reconhecido no mundo inteiro, recebeu títulos de doutorado, num lugar em que ele nem podia estudar, porque Deus ouve o clamor daqueles que em desespero clamam ao Senhor. Pode ser por economia, pode ser por isso, por aquilo, não importa a razão, o sentido é, a palavra de Deus garante. Salmo 51, verso 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Salmo 57, Isaías 57, verso 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, cujo nome é santo, habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O lugar da oração, em meio ao arrependimento, se torna um lugar da resposta, do encontro, da descoberta, que há Deus que se importa, que nos ama e quer intervir em nossas vidas. E é isso que ele vai dizer no versículo 7 do nosso texto: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha que coisa incrível, ele está pensando aqui: eu estava no inferno na terra, no abismo, no Sheol, mas a minha oração invadiu o templo do Deus eterno, e eu entrei nos lugares celestiais, na presença do Senhor. Eu vim aqui dizer para você que não sei o que você está vivendo, não sei o momento da sua vida, talvez você esteja vivendo um inferno na terra, mas esse é o lugar onde Deus quer encontrar você. E se o seu coração estiver quebrantado, se a sua alma estiver maleável à voz do Espírito, obediente àquilo que Deus há de propor a você, Deus não apenas vai encontrar você, como vai derramar graça, vai ouvir o seu clamor, vai fazer coisas extraordinárias, porque essa é a natureza do Deus Todo-Poderoso que nós adoramos. Porque hoje Deus quer te levar ao lugar do arrependimento, que é o lugar da resposta de Deus. Oração sem arrependimento pode ser tentativa de manipulação, onde eu chego para Deus e falo assim: Senhor, o negócio é o seguinte, vou comprar o seu favor. Como é que você vai comprar? Aí eu vou subir de joelhos a escadaria de um templo. Aí eu vou comprar o seu favor carregando a cruz. Eu vou comprar o seu favor rezando tantas Ave Marias. Eu vou comprar o seu favor com um monte de coisas.
Eu vou comprar o seu favor com uma promessa. Isso é manipulação. O favor de Deus está de graça para você quando o seu coração está quebrantado diante dele e diz: o que tu queres de mim, Senhor? Eis-me aqui. E aí muda. Oração do arrependimento não é manipulação, é o coração quebrantado, é o verdadeiro convite para que o Senhor intervenha com poder e graça a nosso favor. Hoje eu vim aqui falar para você: Deus quer fazer algo novo na tua vida, mas você tem que passar pelo lugar do arrependimento. No lugar do arrependimento a gente para de dizer: vai ser do meu jeito. No lugar do arrependimento a gente diz: Senhor, o que tu queres de mim? Eis-me aqui. O Senhor vai habitar na minha alma, e Ele, habitando na sua alma, vai responder a sua oração. Terceira coisa que a gente aprende nesse texto, está no versículo 8, e esse versículo é intrigante. Eu vou falar para você por quê. Ele diz assim: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. E a terceira resposta à nossa pergunta sobre o que precisamos aprender no lugar do arrependimento é que este é o lugar onde os nossos olhos mudam a maneira como nós percebemos a realidade e o que de fato tem valor e sentido na nossa vida. O verso 8 tem uma forma única no hebraico do Antigo Testamento. Se eu fosse traduzir literalmente o que está no hebraico, eu traduziria da seguinte maneira: porque a palavra ídolo não aparece ali. Olha só, se a gente fosse traduzir literalmente, diz assim: os que demonstram lealdade às coisas vazias de sentido, abandonam aquele que lhes é misericordioso. É muito mais profundo. Os que demonstram lealdade às coisas vazias de sentido, abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aqui nós podemos ver o que Jonas estava tendo na sua mente, como é que os seus olhos estavam sendo mudados pelo arrependimento. O que ele está nos dizendo é que as razões que o haviam feito fugir da missão e fugir de Deus, na verdade elas eram razões vazias e sem sentido, mas que tinham tomado o lugar do Senhor na sua vida, e portanto se tornaram um ídolo para ele. Por isso, os ídolos em Israel eram também chamados de Baalins. Já deve ter lido na Bíblia, os Baalins. Sabe o que quer dizer a palavra Baalins? Senhores, dominadores da terra onde nós queremos viver. Não é que Jonas estivesse dizendo: olha, eu me curvo para adorar pau, pedra, etc. Não, ele está dizendo: as coisas vazias de sentido, quando tomam o lugar daquele que é misericordioso na nossa vida, destroem a nossa vida. E é muito mais amplo. Que reflexão aquele homem estava fazendo no ventre do peixe. Como às vezes nós nos afastamos do propósito de Deus por coisas vazias de sentido. Às vezes a gente se afasta do propósito de Deus porque a gente está perseguindo uma coisa, um alvo, um objetivo, que em si mesmo não é ruim, quem sabe até seja bom, mas eles se tornam vazios de sentido na amplitude da vida. Às vezes, por exemplo, você está buscando sucesso, e sucesso para você tem outros significados, que não
preenchem a totalidade da sua vida. Você corre atrás de sucesso, eu já vi muita gente fazer isso, e consegue um sucesso profissional. Mas de repente perdeu o filho para as drogas, perdeu a esposa que se sente abandonada dentro da sua própria casa. É mentira o que eu estou falando? Às vezes as coisas se tornam sem sentido. Meu pai tinha completado 25 anos de trabalho na mesma empresa. Ele trabalhava nessa empresa e aí fizeram uma homenagem para ele. E nessa homenagem entregaram para ele 2 canetas de ouro, uma tinteiro e outra esferográfica Schaefer. E meu pai então chegou com o presente, né? Aquelas canetas douradas, bonitas. E eu sempre, moleque, sempre gostei de caneta, e até hoje eu gosto de caneta, né? E gostei de caneta. E eu fiquei olhando as canetas do meu pai. E o meu pai falou: "Você gostou?" Eu disse: "Amei, pai, que coisa linda." "Tá bom, fica para você." E eu era garoto, eu não entendi. Por que aquela caneta não era tão valiosa para ele? Porque ele tinha trocado tanta coisa boa por causa daquelas canetas que não valiam nada. Depois de muitos anos trabalhando nessa mesma empresa, ele se aposentou. Se tornou um consultor durante 2 anos para aquela mesma empresa. Mas me lembro do papai, num dia de Natal, me ligando, sozinho dentro de casa, sem ninguém, porque ele tinha se separado da sua segunda esposa, embriagado. Porque nada daquilo tinha valido nada. Estava sozinho, sem nada e sem ninguém. Vivendo com uma pensão do INSS, morando num apartamento alugado, porque ele nunca teve um próprio. E aquilo que parecia sucesso, virou fracasso. Eu preguei no sermão fúnebre do meu pai, arrumei uma encrenca que você nem imagina. Que eu preguei aquilo que estava no meu coração. E eu falei: o fracasso do sucesso e o sucesso do fracasso. Esse era o tema do sermão. E eu disse: papai foi um cara muito inteligente, dos mais que eu conheci, de uma mente criativa extraordinária. Ele desenvolvia toda a estratégia de marketing de uma grande empresa internacional. Desenvolvia propagandas na televisão. As ideias mais geniais que eu já vi vieram do papai. Mas no auge do sucesso, ele teve o fracasso da família, dos relacionamentos e de tudo. Quando ele estava naquele lugar, o seu inferno na terra, depois daquele Natal, em que ele estava sozinho, embriagado dentro da sua casa, quando me liga no dia de Natal, a gente podia perceber pela voz que ele estava embriagado. Deus começa a trabalhar a vida dele e começa o verdadeiro sucesso. Quando ele se aproxima de Deus, dos seus filhos, de toda a família. E aí eu falei: o fracasso do sucesso e o sucesso do fracasso, porque é no lugar do arrependimento que o verdadeiro sucesso começa. Às vezes, coisas vazias tomam o nosso lugar da alma, e a gente corre atrás de coisas. Às vezes são sentimentos, e a gente está correndo de um lugar para outro, atrás de sentimentos, para preencher o vazio da nossa alma. E tem gente buscando preencher o vazio da sua alma com sentimentos,
com pessoas que possam de alguma maneira tocar o seu coração e a sua alma. E aí entram no relacionamento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E não descobrem que enquanto a alma estiver vazia, não importa quem seja a pessoa que está ao seu lado, você nunca vai ser feliz. Porque existe uma insustentável leveza dentro do nosso ser. Tem gente correndo atrás das grandes oportunidades. Você já encontrou esse daí? Que está sempre correndo atrás da melhor oportunidade. E ele bate numa porta, bate em outra. De repente ele tem uma ideia mirabolante aqui, tem outra ali, tem outra ali. E ele está correndo atrás e atropela tudo e todos. E todo mundo diz, meu Deus, vai começar tudo de novo. Você já viu gente assim? Eu já vi. Querido, enquanto o coração da gente não está resolvido, existe uma insustentável leveza dentro do nosso ser, que não preenche. E você começa uma coisa e não termina. Você começa outra e não termina. Por quê? Porque você não está satisfeito nunca. Tem gente que tem sonhos, grandes aspirações, e correm atrás dos seus sonhos e aspirações e alcançam. Mas eles não chegam a lugar nenhum. No começo da minha vida, eu tinha um sonho de ter um carro 0 quilômetro. Isso lá há muitos anos atrás. Eu sonhava com um carro 0 quilômetro. Eu queria um dia ter um carro 0 quilômetro. E aí um dia eu consegui comprar um carro 0 quilômetro. Ele era um Fiat 147, verde abacate, que veio com os seus bancos forrados com um um plástico amarelo. Ele era verde e amarelo. Primeira versão a álcool no Brasil. Quebrava mais do que tudo, você não imagina. Entupia tudo, destruía as boiazinhas de combustível, parava na rua. Mas esse era o meu carro. 0 quilômetro. Eu não quis rasgar o plástico para dar a sensação de 0. Mas depois de um mês, ele era igualzinho o outro carro que eu tinha, era simplesmente um carro. Pior, porque o outro não quebrava, esse estava quebrando toda hora. Às vezes a gente está correndo atrás de aspirações que não preenchem o coração da gente. E é por isso que o livro de Eclesiastes diz que vazio de vazio, tudo é vazio. E o que Jonas está dizendo dentro do ventre do peixe é a mesma coisa. Eu descobri que quando as coisas vazias enchem o nosso coração e tomam o lugar do Deus misericordioso, a gente está perdido na vida. E aí começa a mudança. Porque a gente vai descobrir o que de fato tem essência e valor. A gente vai perceber que às vezes o que nos leva na direção de decisões, posicionamentos, não tem sentido mais profundo. E que ao longo do tempo vão gerando dentro de nós um sentimento de vazio, que os filósofos chamaram de a insustentável leveza do nosso ser. Ou seja, sem sentido. Foi no lugar do arrependimento, diante da vida e da morte, diante do único que pode salvar, que Jonas se viu a si mesmo como idólatra. Ele não sabia que ele era idólatra. Não que ele estivesse adorando um pedaço de pau ou pedra, como eu falei para vocês, mas ele estava buscando satisfazer a sua raiva, o seu orgulho, o seu medo, a sua decepção até com Deus. E na verdade ele estava buscando o que ele não tinha, o que não tinha sentido e nem valia a pena viver ou morrer.
por isso. E eu acho que naqueles 3 dias ele ficou pensando: o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Se eu tivesse tomado essa decisão, você já passou por um momento assim? Se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse tomado aquela, mas já passou. E o que a gente faz quando já passou o tempo dessa oportunidade, não dá para voltar para trás? A gente faz o que Jonas fez. A gente se arrepende e busca ao Senhor de toda a graça, que nos dê uma nova chance. E eu gosto do capítulo 3, que eu vou pregar semana que vem. Porque o capítulo 3 começa tudo de novo. É como se Deus estivesse dizendo para Jonas: estou te dando uma segunda chance. E ele diz exatamente o que está no capítulo 1. Jonas, filho de Amitai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega. Igualzinho o texto. E Deus está dizendo: vamos começar de novo, filho. Vamos começar de novo. E aí a gente vê a graça de Deus nos dando uma segunda chance. É no lugar do arrependimento que a segunda chance começa. Nessa noite eu vim aqui orar com você, porque Deus quer abençoar a tua vida. Eu espero que você nunca passe pelo inferno na terra. Essa é a minha oração. Que só o sussurro de Deus seja o suficiente para mover a sua alma. Mas se você estiver vivendo o inferno na terra, eu quero dizer, ainda tem chance e esperança para você. Porque há um Deus que ouve o clamor do abismo. Há um Deus que se importa onde você esteja e quer começar algo novo na tua vida. Mas para isso você tem que estar quebrantado. Ou seja, chega de dureza. Dureza de coração é teimosia. É isso. Às vezes você é teimoso com coisa boba. Eu vou fazer assim, porque é assim que eu quero. Não, querido. Eu estava lendo o livro de Jeremias, e o livro de Jeremias fala justamente sobre isso no capítulo 2, ele diz assim, que às vezes nós somos como um animal no cio, que não consegue enxergar mais nada a não ser o seu próprio desejo, e é dominado pelo seu desejo, e mais nada. E Deus está dizendo: não chamei você para ser um animal no cio, eu chamei você para ser gente boa, ser inteligente, ser capaz, progredir na vida e ter a minha bênção. Chega de ser controlado pelas suas emoções e movido pelos seus instintos. Deus te chama para ser humano, para ser gente, para fazer algo novo na tua vida. Hoje o Senhor está te conduzindo a um lugar. Eu espero que não seja o inferno na terra, mas simplesmente seja o lugar do arrependimento. O que é que tem tomado o lugar de Deus no teu coração? O que é que você tem buscado desesperadamente, mas que é vazio? Às vezes não é mal em si mesmo, é simplesmente vazio. E as coisas vazias, quando se tornam o foco da nossa vida, substituem a misericórdia de Deus no nosso coração. E nessa noite eu queria orar com pessoas que estão aqui conosco, gente que está assistindo a gente pela internet, pelas várias mídias que estão aí, e dizer: Deus tem algo novo para a tua vida, algo diferente, poderoso, grandioso, cheio de graça. Mas depende de você. Se de fato você vai buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. E a Bíblia tem um segredo que é revelado. Jesus ensinou isso. E que é o resumo de tudo que eu estou falando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas as outras coisas. Buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente começa a buscar primeiro, a gente entende o sentido de nunca chegar de mãos vazias na presença do Senhor, porque a gente vai primeiro levando o nosso coração, a nossa alma, e dizer: primeiro Senhor. Essa expressão que a gente leu na hora do ofertório foi na hora das primícias. Por que Deus quer a primeira fruta? Ele não precisa da fruta. Ele só está dizendo: me faz o primeiro na tua vida, que o resto eu faço por você. Me faz o primeiro na tua vida, que a minha bênção vai se manifestar em você. E quando você não souber como, não se preocupa. Se eu for o primeiro, eu vou fazer o como acontecer. E essa é a bênção. E essa é a essência do milagre. Se Deus precisar mover de algum lugar para outro lugar, pessoas, Ele vai fazer. Se Ele precisar tocar o coração de um governador, como eu falei hoje, de manhã, Ele vai fazer. Me coloca, diz o Senhor, em primeiro lugar, e o resto eu faço. Hoje eu queria orar por pessoas, o que o Senhor está falando: chega de lutar, chega de brigar comigo, chega de descer ao inferno na terra. Deixa o sussurro de Deus falar com você. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você. E hoje é dia de rendição. A gente depõe as armas e a gente entrega. Eu não sei como é que vai ser o próximo passo. Talvez você esteja pensando, mas eu vou dar o primeiro. Estou te buscando como Jonas buscou no ventre do peixe. O que o Senhor fará, eu não sei. E aí tem um Deus Todo-Poderoso que manda o peixe virar submarino e entrega Jonas na beira da praia e ainda perto da região que ele tem que ir. Só Deus faz isso. E quando eu contar para você como é que está o capítulo 3, como é que Deus vai converter aquela nação, e como as marcas da vida desse homem são um instrumento de Deus na conversão das pessoas, você vai dizer: só Deus faz isso, pega o fracasso e transforma em sucesso. Só Deus. Se você é a pessoa que o Espírito Santo está falando hoje, vamos orar junto. É tempo de entrega, de confissão, é tempo de deixar o Espírito agir. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Se você está aqui nesse ambiente, vai deixando o seu lugar e vem aqui para frente para a gente orar junto. Se o Espírito de Deus está falando com você, vai deixando aí seu lugar, chama a sua família, chama as pessoas que você ama e diz: nós estamos precisando disso, vamos junto, vamos. Há algo tremendo de Deus para acontecer. Pode vir, em nome de Jesus. Se você está nos assistindo pela internet, pelo rádio, por qualquer mídia que esteja aí agora, para tudo que você está fazendo. Se você está sentado, fica de pé. Se você está dirigindo, encosta o carro no meio-fio e diz: Senhor, primeiro Senhor, estou parando tudo para buscar a tua face. Quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando? Vem para cá, hoje Deus vai fazer algo novo, tremendo, maravilhoso na tua vida, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Senhor absoluto, que vai fazer coisas maravilhosas. Você está lá na galeria? Eu disse hoje de manhã que eu me escondia no último banco da galeria, porque eu dizia: eu não vou fazer o que Deus está mandando. Mas aí em cima Ele não para de chamar também. Vem para cá, em nome de Jesus, vai descendo. Que o Senhor toque a sua vida agora hoje. Que haja um mover da graça, tremendo, tremendo, tremendo. Pode vir, em nome de Jesus. A quem o Espírito Santo está chamando, venha. Deus vai fazer coisas lindas. E a gente vai ouvir as histórias. Porque um dia você vai pegar esse microfone para contar a sua história. E a gente vai vibrar com isso. Porque é bênção de Deus. Amém? Agora todo o povo de Deus de pé para a gente levantar um clamor de intercessão. Você já sabe como é que eu trabalho, né? Vem alguém aqui orar com eles, abraça, coloca a mão, intercede por eles. Só eles e Deus sabem o que está acontecendo.
E a gente vai levantar um clamor, clamor. Tem gente aqui, ó, quem pode vir aqui orar com eles? Vem aqui. Aqui, ó, tem gente aqui na frente também. Chega perto deles, abraça carinhosamente. Você é a mão de Deus que está tocando eles hoje, tá? Mão humana, mas de Deus. Tem uma senhora sozinha aqui, eu queria que alguém viesse orar com ela aqui, tá? E a gente vai levantar um clamor. A primeira oração só você pode fazer. No lugar do arrependimento, a gente se entrega, tá? Então agora você vai fazer a oração de entrega. Vai dizer assim para Jesus: Senhor Jesus, eu tenho lutado com algumas coisas, mas hoje eu me rendo e vou buscar o Senhor em primeiro lugar. Começa algo novo na minha vida e tenha misericórdia de mim. Por favor, me visita agora. Amém. E agora nós vamos orar por você. Todo o povo de Deus vai levantar esse clamor. Estende a tua mão para cá e ora. Mas ora com fé, porque Deus vai visitar essa gente. Pai, eu não sei quais são as lutas, quais são os sentimentos, quais são as marcas do coração desse teu povo, mas eu sei que o Senhor os ama, e que aí, no teu livro sagrado, o Senhor já escreveu os planos bons que o Senhor tem para eles. Por isso agora, Pai, lá do ventre, lá do abismo, lá da angústia, lá do medo, ouve o clamor deles, como o Senhor ouviu o clamor de Jonas, e derrama agora graça poderosa, graça restauradora, graça do teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor, começa a fazer milagres. Eu não sei, Senhor, alguns precisam de toques do Senhor na vida profissional, alguns precisam na vida familiar, alguns precisam na vida financeira. Eu não sei, Senhor, alguns precisam na sua saúde, alguns precisam nos seus relacionamentos. Eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo de Deus, e faz o imponderável, aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não imagina que pode ser feito. Usa os meios que o Senhor quiser, pessoas, coisas, ou seja, Senhor, o imponderável milagre do Senhor, tanto faz. Mas revela a tua graça, Pai, e abençoa, abençoa, abençoa. E quando eles chegarem em casa, os problemas ainda continuam, não pararam, mas que eles saibam que o Senhor começou algo novo, e que algo tremendo do Senhor vai acontecer, e por fé eles caminham na direção do teu propósito. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.